que está lá em João 17:17, que diz assim: santifica-se na verdade, na tua verdade, que é a verdade. Aqui está afirmando que a palavra é a verdade. Olha como isso é poderoso. Então nós estamos aqui para declarar a palavra que é a verdade. Eu creio que como filhas de Deus, nós temos que declarar a palavra de Deus, não é verdade? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando. Olha, falando na nossa boca. Quando nós estamos falando, é Deus que está falando na nossa boca. Então isso é poderoso. Na minha boca, na boca de vocês. Então é muito poderoso. Por isso, à medida que nós vamos falando, a nossa fé vai aumentando e o poder do próprio Deus vai sendo liberado através da palavra declarada, confessada, liberada na nossa boca. Então, eu creio que Deus falou muito comigo nessa palavra e eu creio que veja a necessidade de nós aprendermos o valor de dar valor à palavra de Deus. Eu pergunto para vocês, por que precisamos declarar a palavra de Deus? Eu escolhi um versículo que está em Isaías 54:17, na versão Ara. Diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousa contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Olha que poderoso isso. Essa arma, a palavra de Deus está dizendo que é uma arma para destruir as coisas do inferno. Olha como isso é poderoso. A palavra de Deus, nós precisamos aprender a usá-la, mas para isso nós precisamos aprender a usá-la. Então agora nós vivemos em um mundo em que muitas das coisas estão escritas no livro de autoajuda, não é verdade? Às vezes, por nós não sabermos, a gente pensa que isso é o mais importante, não é verdade? Mas nós vivemos num mundo, num tempo que somos motivadas baseadas em métodos, faça ou não faça, chaves para o sucesso, não é verdade? Mas nós sabemos que o mundo em si não há esperança. Quem que é a nossa esperança? Só Jesus, não é verdade? Então não há esperança. Então o inimigo, ele quer espalhar mentiras. Então hoje eu estou aqui, creio que estou sendo usada para Deus para falar que o inimigo, ele usa, falando disfarçadamente, mentiras. Então a gente tem que saber discernir. Então, através dessas mentiras, existe um espírito de engano. Sabia disso? Em nossas famílias, em nossas crianças, temos que perceber isso. Há um espírito de medo. A gente tem que perceber essas coisas que toma a mente das pessoas. E as pessoas vão ficando com medo. Então, nós, como igreja, nós não podemos permitir isso. Sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos proclamar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, que isso tem poder na nossa boca. Então, como conhecedores dessa palavra, nós estamos aqui para nos alimentar da palavra. Então, nós temos que nos alimentar diariamente, declarar a palavra constantemente. Então, nós devemos, porque isso, a palavra, ela vai nos nutrir, nos dar força, gerar fé em nós, nos dar alegria e nos capacitar para vencer esse espírito de engano que há
em nossa volta, que às vezes a gente não percebe, mas que Deus, Ele nos capacita para isso. Então, por que precisamos ler a Bíblia? Alguém já se perguntou por que nós precisamos? Até uma criança já me perguntou isso. Eu fui e falei com ela, porque Deus, Ele é a cura, Ele é a transformação, Ele é a salvação de todos. E eu escolhi esse versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, na versão ARA, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para a educação na justiça. Aqui, Jesus está afirmando que a Escritura é inspirada por Deus para nos ensinar a maneira certa de viver. Olha que poderoso isso. Então, a verdade, ela é uma pessoa e ela fala. E essa verdade é Jesus. Então, ela está entre nós. Jesus está conosco todos os dias. Então, eu digo para vocês, sabe qual que foi o primeiro livro do Novo Testamento que Jesus diz que Ele é o Verbo e se fez carne e se habitou no meio de nós? Então isso é poderoso demais. Nós temos que trazer isso para a nossa vida e para a gente praticar todos os dias. E quem quiser ler Deus, lê Cristo, porque Cristo é o Verbo de Deus. Não é verdade? Sabe qual que foi o maior mover da humanidade? Foi a encarnação de Jesus Cristo. Então, essa encarnação é a palavra escrita, é a palavra sendo mostrada, sendo vivida, sendo reverenciada no nosso meio. Então, isso é poderoso demais. Sabe, essa palavra falou muito comigo. E eu escolhi outro versículo para compartilhar com vocês, que diz assim: hoje nós vamos passar por vários versículos para a gente aprender a palavra de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, na versão ARA, que diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se é poder de Deus, nós não podemos nos envergonhar, não é verdade? Nós não podemos nos envergonhar, não é verdade? Então, a palavra de Deus, primeiro, ela tem que entrar para depois ela sair. Nós temos que nos encher dela para depois ela sair. Então é isso que está falando aqui. E também nós temos que ser ousadas. Sabe para quê? Não só de falar, mas também de compartilhar. Não é verdade? Compartilhar as mensagens dos cultos. Não é verdade? Das células. Porque às vezes tem outras pessoas do outro lado que às vezes não têm oportunidade, elas vão escutar a palavra e elas vão ser cheias da palavra. Às vezes nós temos um estilo de vida que o tempo todo nós estamos conectados, não é verdade? Mexendo no celular. O que a gente... É uma coisa simples, a gente vai usar só as nossas mãos para poder compartilhar a palavra. Nós podemos usar a internet ao nosso favor, não é verdade? E agora, como você enche seu coração? Sabe, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas para me encher o coração, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu tenho que ler a palavra. E depois eu tenho que ouvir a palavra. Porque quando eu leio a palavra, eu vou ter a revelação da palavra.
Primeira palavra, a palavra escrita se chama logos. Primeiro eu vou ler a palavra, depois eu vou falar a palavra. Aí, quando eu vou me encher da palavra, eu vou liberar a palavra, ela vai se tornar rema, que é a palavra falada. Então, a gente vai ler a palavra, e quando a gente lê a palavra que é logos, vai se tornar rema. Então, quando juntar as duas coisas, a gente tem a revelação da palavra. Amém? Então, a primeira palavra entra e depois ela sai. Sabe, a palavra, ela nos lava e nos alimenta. Não é poderoso isso? E ela muda a nossa mente. Olha lá esse versículo que diz, está lá em Romanos 12, 2, na versão Ara, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a palavra de Deus diz que nós não temos que ser, a gente não tem que ser transformada pelas coisas do mundo, mas nós temos que ser transformadas pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente dá aquilo que a gente recebe. Porque, por exemplo, eu só posso dar comida se eu comer primeiro, não é verdade? Então a palavra, ela é o nosso alimento diariamente. Então a gente tem que comer para a gente poder ficar forte também. E a palavra, como ela nos lava, ela nos alimenta. E hoje no mundo a gente ouve muitas vozes, não é verdade? Escuta de fulano, ciclano. Eu entendo, mas temos que ter cuidado, sabe por quê? Porque nem tudo que a gente ouve é uma comida saudável. Às vezes nem é uma comida saudável. Então, a palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu pergunto para vocês: você lê a palavra de Deus? Ou você está lendo a palavra de Deus? Nós precisamos muito da palavra escrita, precisamos de ouvir, precisamos de falar, declarar a palavra. Sabia que isso é uma dieta espiritual? Sabia que na palavra também nós temos uma dieta? Nós fazemos isso também, não faz? Na nossa vida normal. Mas na palavra de Deus também tem a dieta espiritual. Sabe, eu penso que nós como líderes, como pais, nós temos que ler a Bíblia para as crianças. Não só de encher a gente, mas ler a Bíblia para as crianças. Porque elas vão sendo alimentadas, que vai entrar na mente delas e elas vão entender a palavra. Às vezes tem pessoas que pensam que elas não entendem, mas elas entendem. Então, se ela vê, por exemplo, já viu uma criança que às vezes não gosta de um alimento? Se ela vê o pai ou a mãe comendo, ela vai querer comer. Então, nós temos autoridade para poder orar por nossos filhos, para poder ler a palavra para ele ou para ela. Os versículos que as crianças recebem toda semana, às vezes a criança não sabe ler, os pais ajudam ela a ler. Os que sabem, incentivem as crianças a ler a Bíblia, que isso é muito importante. Nós precisamos nos alimentar de Deus. A palavra diz que o Consolador nos ensina todas as coisas. Amém? A palavra de Deus diz, está lá em João, capítulo 6, versículo 51, na versão Ara, diz assim: eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente.
e o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui, o Velho Testamento era o maná, mas agora, para nós, é Jesus. Quando nós nos apropriamos dessa palavra viva que é Jesus, nós nos alimentamos e ficamos saudáveis. Isso é uma dieta espiritual. Olha que poderoso isso. Sabe, nós podemos até comer fora, mas às vezes alguém que não tem alimentação adequada, elas vão ficar doentes, não é verdade? Acaba ficando doente. Mas a alimentação saudável é aquela que a gente alimenta em casa, que é o arroz, o feijão, a carne. Então nós precisamos valorizar aquilo que nós temos aqui. A palavra dos cultos, a palavra das células. Eu penso que é muito poderoso, assim, tudo que a gente recebe é muito precioso para a gente poder dar valor a essas coisas, essa palavra de Deus. Eu vou citar, tem vários lugares, mas eu vou falar daqui do Brasil. Aqui no Brasil, hoje nós temos a facilidade de ler a Bíblia, não é verdade? Como antes a gente não tinha, a gente tem muita facilidade. Então, eu penso que a gente desapegou dessa facilidade, que por a gente ter facilidade de ler a Bíblia, a gente desapegou. E tem lugares que muitos, eles dão valor à palavra. Então, eu penso que em alguns lugares, sabe o que eles fazem? Eles decoram a Bíblia, eles escondem, alguns até morrem por causa disso, sabe? Hoje nós temos acesso a várias Bíblias. Temos Bíblias de todo tipo, grande, pequena, média, letra grande, letra pequena. Tem no celular, tem do jeito que a gente quiser, não é verdade? Então basta a gente fazer isso se tornar algo prático na nossa vida. Sabe, eu estava lembrando, lembrando do dia do meu acidente com meu esposo, e na hora que aconteceu o acidente, nós pensamos, porque nós usamos o carro para a obra de Deus. Então aí o inimigo sempre fala na nossa mente, não é verdade? Nossa, e agora? Como que vocês vão fazer com a obra de Deus? Mas sabe o que nós fizemos? Nós declaramos a palavra de Deus. Nós declaramos, sabe por quê? Quando nós declaramos a verdade, nós cancelamos a mentira do inimigo. Então, por isso é poderoso nós declararmos a verdade. Então, nós falamos, tudo coopera para o nosso bem. Nós fomos declarando a palavra, apesar que nós, na ocasião, a gente não estava vendo aquilo, mas a fé é algo que a gente não vê, não é verdade? Então, a gente não estava vendo aquilo, mas a gente declarou a verdade da palavra. Então, isso tem poder na nossa vida, não é verdade? E a palavra diz que, está lá em Lucas 4:4, na versão ARA, que Jesus respondeu. Até Jesus respondeu que está escrito. Respondeu com a palavra, não só de pão viverá o homem. Então Jesus, ele para vencer o inimigo, ele falou que estava escrito. Então nós devemos fazer a mesma coisa, falar o que está escrito. Às vezes as pessoas ficam querendo falar outras coisas, seu inimigo fica querendo falar através de outras pessoas na nossa mente para nos abater, mas a gente tem que declarar a palavra de Deus, que é a verdade. Sabe, lá em Mateus 4:4 diz assim: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, isso que nós devemos declarar.
Porque Jesus, ele venceu as tentações, falando, declarando a palavra de Deus. E queria que vocês ficassem de pé para a gente declarar a palavra de Deus também. O versículo é João 3,16. Nós vamos ler o versículo. Vou dar uma explicação, um exemplo para a gente declarar a palavra na nossa vida. Eu peguei esse versículo que a gente está acostumado para vocês, mas vocês podem pegar outros versículos e declarar na vida de vocês. Amém? Vamos ler todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Aí nós falamos assim, nós aplicamos assim: eu sou amada, eu sou filha amada. Eu creio que essa palavra de Deus é a verdade. Eu creio que eu sou perdoada. Eu creio que eu sou justificada em Cristo Jesus. Eu creio que eu sou justa. Então nós vamos declarar a palavra de Deus todos os dias. Sabia que nós temos, em cada área da nossa vida, nós podemos declarar, na nossa vida financeira, no nosso casamento, nós podemos declarar na nossa casa. Sabe o que eu declaro todos os dias? Eu sei que minha família está aqui, mas eu declaro todos os dias: eu e a minha família servem ao Senhor. Às vezes você quer que seu filho esteja aqui, mas isso não acontece, mas pelos olhos da fé vai declarando: eu e a minha família servem ao Senhor. Amém? Agora eu quero orar com vocês. Nem sei quanto que